Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, position e swing trade. Nesse vídeo, a pedido de um dos inscritos do nosso canal, irei fazer uma análise técnica e gráfica de um dos papéis que nós já acompanhamos há algum tempo e que faz parte da nossa série de ações com valor abaixo de R$2. Se você não conhece a série e está chegando agora no nosso canal, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver os vídeos dessa série. Assim como se você não é inscrito, se inscreva, não custa nada, deixe seu like e deixe também a sua opinião nos comentários. Então, sem mais enrolação, vamos rodar a vinheta e já voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente o investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. Então, qual seria inicialmente a diferença da análise que nós fazemos regularmente dos papéis aqui no canal para uma análise técnica e gráfica? Bom, bem a grosso modo, falando, a análise que nós fazemos normalmente no canal é o que nós chamamos de análise fundamentalista, que é a análise que nós olhamos o histórico da empresa, desde da sua fundação, as questões da empresa ligadas diretamente à Bolsa de Valores, os números, evolução de patrimônio da empresa, evolução, vamos dizer assim, das suas negociações, liquidez, ou seja, todas as questões que envolvem o histórico, né, dessa empresa, desde a sua fundação até o momento atual, que muitas vezes pode mostrar a constância, vamos dizer assim, da empresa em gerar resultado ou a inconstância dessa geração de resultado. E também, no final, baseado nesses números, nós conseguimos criar algumas considerações sobre a possibilidade de se ter ou se manter essa empresa em carteira, ou seja, uma análise mais focada na empresa em relação ao investimento em longo prazo. Já a análise técnica e gráfica, ela leva em consideração basicamente a evolução nos preços no chamado curto prazo. E o que eu vou categorizar aqui no curto prazo? Normalmente a evolução dos preços e o desenvolvimento dessa empresa num período de 6, 3, 1 mês, uma semana, dias ou até propriamente em um dia, né? Ou seja, normalmente são análises feitas pensando em swing trade, position e day trade dessas ações. E a partir daí, conseguimos, a partir das figuras gráficas e dos indicadores, né, assim, gráficos e dos indicadores de movimento desse papel, identificar qual é o possível movimento desse papel e antecipar uma possível entrada ou saída do papel mediante a tua posição nesse papel naquele momento. Assim como também de você estar comprado no papel ou de repente até você montar uma operação short, né, que é chamada operação vendida, e você iniciar essa operação contando, por exemplo, com a queda do valor desse papel. Bom, aproveitar também para deixar uma ressalva muito importante, principalmente quando você está pensando em posições de curto prazo, né, ou curtíssimo prazo para uma ação. Prestar atenção principalmente na liquidez desse papel para compra e venda, porque, como a gente sabe, às vezes algo que parece barato pode não estar tão barato e o que pode parecer caro pode não estar tão caro. Assim como a entrada, de repente, num papel especulativo, principalmente visando um ganho astronômico, vamos colocar assim, pode acabar se tornando uma dor de cabeça muito grande. Então, se você não entende essas questões, por exemplo, de free float,
liquidez, vamos dizer assim, de uma determinada ação, eu vou deixar um card aqui também na parte de cima que eu explico um pouco melhor isso. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que na medida do possível a gente vai respondendo. E a análise técnica e gráfica que nós vamos fazer hoje é sobre a empresa Tecnos. Não vou entrar em detalhes sobre a empresa, questões, vamos dizer assim, de ticket, nada disso. Vou deixar um vídeo aqui em cima que eu falo, inclusive, sobre os números da empresa do terceiro trimestre, para quem queira saber um pouco mais sobre a empresa, né? E já vamos diretamente para o que importa, que é a análise gráfica e técnica desse papel. Bom, então, inicialmente, vamos utilizar unicamente o gráfico e o MACD para identificar qual é a atual situação do papel. Bom, sem olhar muito, sem precisar se preocupar muito com grandes informações, a gente consegue identificar que o papel encontra-se uma tendência de alta, né? Isso não tem como questionar. Ele respeita sempre um valor na casa de R$1, né? Toda vez que ele bateu nesse valor aqui, ó, deixa eu fazer uma marcação. Aqui, ó. Nessa casa de R$1, ele sempre retorna. Se você olhar, inclusive, historicamente o papel, você olhando, por exemplo, no gráfico de uma semana, ele sempre, desde a queda, vamos dizer assim, de fevereiro e nos anos anteriores, que atualmente o papel está nos seus menores níveis de valor, ele vem respeitando esse valor. Então isso é importante. Uma outra coisa também que reforça a tendência de alta do papel é o MACD, que vem tocando desde que ele cruzou, né, a linha de 20 aqui nesse gap do dia 10/11 do mês passado, já faz 10/11, 10/12, já faz um mês, né? Ele se manteve acima da linha de 20 do indicador, o que é bom, significa que ainda há uma pressão, vamos dizer assim, de compra, ou seja, o interesse dos investidores em continuarem comprando esse papel. E mesmo quando ele fez esse pullback aqui, podemos até dizer, né, que nós temos, por exemplo, aqui o que seria, por exemplo, uma onda 1. Opa, peraí. Uma correção, que é saudável, a gente sabe disso. E aqui nós teríamos, por exemplo, uma onda 2, ele continua sempre respeitando a média móvel de 20 períodos. E vem respeitando desde que a média móvel rápida, né? No caso que eu uso aqui, uma média móvel exponencial de 9 para poder identificar, tentar pegar os movimentos mais rápidos do papel. Desde que ele cruzou, ela não retornou para baixo e continua seguindo essa tendência de alta. No último dia, na sexta-feira agora, dia 11, ele voltou a ganhar força na compra e por enquanto segue o movimento. Então, o que seria importante identificar agora? A possibilidade de uma entrada por esse volume, ou então ficar de olho para saber se é o momento de já começar a pensar numa realização parcial, por exemplo, né? Ou de repente, para quem está operando esse papel no swing trade position, por exemplo, sair do papel. E vamos tentar identificar, olhando para outros indicadores agora, essa possibilidade. Vou limpar o gráfico aqui, só para não deixar as informações de marcação. E vamos dar uma olhada no outro gráfico, também importante para a gente. Um outro indicador que eu utilizo para esse tipo de informação são as bandas de Bollinger, que normalmente mostram quando o papel chega no valor de sobrecompra
ou num valor de sobrevenda, ou quando o preço está num valor de indefinição. O que seria a constatação de um valor de indefinição? É quando o preço, ou os candles principalmente, né, começam a trabalhar muito próximo da linha central das bandas, né, que normalmente é o indicador de 20 períodos. Pelo indicador, o que aconteceu? O que a gente já tinha constatado anteriormente. Eu tenho papel em tendência de alta, fez um pullback, uma onda 1, uma onda 2, fazendo uma correção, um pullback para uma possível onda 3. O volume na venda em alguns dias foi até alto, né? Mas apesar do volume alto na venda, o papel continua mantendo-se em tendência de alta, que foi nesse momento desse pullback aqui. Os dois últimos valores, né? Volumes, melhor dizendo, de venda estão próximos da média mais abaixo, mas nessa sexta-feira o volume na compra foi bem acima da média móvel. Então, teoricamente, olhando para o volume e olhando para as bandas, segue o jogo. Quem está dentro, está dentro. Quem está fora, vamos tentar identificar se há uma possibilidade de uma nova entrada nesse papel ou se é o momento de aguardar. Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui no outro indicador que eu uso, que é o estocástico. Bom, o estocástico ele me deu uma entrada, deu uma primeira entrada aqui certinha, né? Quando chegou na linha base de 20, que seria a próxima à linha de sobrevenda do papel, cruzou a média móvel amarela pela vermelha, subiu e manteve essa posição até o dia... Vamos lá. Manteve essa posição de comprado até o candle do dia 11 do 11, quando ele cruzou a linha amarela pela vermelha de cima para baixo, e vamos assim, dando um sinal de venda, por exemplo. Porém, se você está com uma posição um pouco mais longa desse papel, pensando em ganhar um pouco mais, né, pode ser, foi o que nós chamamos da nossa primeira onda 1. Como, para todos os efeitos, o risco-retorno ainda se tornava razoavelmente bom, né? Para quem entrou, por exemplo, conseguiu entrar, por exemplo, nesse candle aqui, ó, que foi nesse gap aberto, né? Assumiu um risco aqui de 7%, um lucro de 17%, mesmo com a abertura aqui no dia 12 do 11, que foi com um gap de baixa para todos os efeitos, né? Continua dentro da operação, até porque não perdeu a mínima ainda, que seria com a perda desse gap aqui, né? Continua dentro. Chegou a fazer uma mínima bem próxima, mas ainda acima, vamos dizer assim, do valor de entrada. Porém, logo em seguida, o que aconteceu? De novo, o estocástico cruzou para cima e deu seguimento à tendência de alta que já tinha sido mostrada, inclusive pela manutenção da linha de 20 do nosso indicador anterior. O que eu tenho de novo? Tenho de novo aqui no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 4 do 12. De novo o estocástico, ou melhor, no dia 3, né, propriamente. No dia 3 para o dia 4, o estocástico novamente cruzando a linha amarela para a vermelha para baixo, identificando um sinal de venda. Indicou um sinal de venda, poderia ser uma possibilidade, até porque se você entrou, por exemplo, aqui, né, nesse candle aqui, que identificou que deu origem a esse gap, que proporcionou para você, confirmou a alta, por exemplo, né, você já estaria aqui com um lucro de 30%, arredondando, né, 30%, por exemplo, no papel, que é considerado um lucro muito razoável numa operação aí de, vamos ver aqui em dias exatamente, de 19 dias. Eu acho que está muito bom. Operação 19, 21 dias, 30%, bom, acho um valor bem razoável. E o que aconteceu? Ele tentou romper de novo, veio para baixo da linha vermelha e agora rompeu de novo nesse candle de sexta-feira com um volume de compra bem acima do volume da média.
Bom, como eu falei, para quem está dentro da operação, está dentro. Se fosse para entrar agora, eu já não tenho tanta certeza. Vamos tentar confirmar, ver se tem algum outro indicador, né, que consiga confirmar esse movimento. Bom, nesse indicador aqui eu tenho duas informações que são bem interessantes. Eu tenho as médias móveis, que são as médias móveis de 9, 21 e 72 períodos, né? Tá aqui, ó. Fiz até o contrário, né? A média móvel de 72 está aqui, média móvel 21 é a média amarela e a média móvel de 9 períodos é a média móvel branca, né? E o que eu vejo no momento olhando para as médias? Deixa eu subir um pouquinho o gráfico. Eu tenho, por exemplo, o papel respeitando inicialmente a média móvel rápida de 9 períodos e ganhando força, normalmente retornando com aquele volume que nós vimos lá identificado pelo indicador de volume. Beleza. Bem acima ainda da média móvel de 20 ou 21 períodos, muita gente gosta de trabalhar com a de 20, eu prefiro trabalhar com a de 21, né? É uma questão, uma particularidade minha. Então, para todos os efeitos, quem entrou, como eu falei aqui atrás, na abertura do gap, está dentro da operação. Se você entrou, por exemplo, nesse segundo gap aqui que aconteceu entre o fechamento e a abertura do dia 2 para o dia 3 do 12, já é um caso a se pensar. Até porque, na minha concepção, você entrou pensando, pelo menos na minha ideia, né? Se você entrou aqui, no dia 3, por exemplo, na abertura do dia 3, você deve ter entrado pensando, por exemplo, nessa máxima aqui do dia 11 do 11. Então, você entrou com um risco de aproximadamente 7,5%, imaginando o quê? Bom, deixa eu dar ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Imaginando o quê? Imaginando, por exemplo, ele romper no mínimo esse topo aqui, ó. Na casa de 1,68. Então, teoricamente, você entrou com um risco de 7%, pensando pegar um lucro de 25%. Bom, 3 para 1, bem interessante. Então, se você entrou com isso, já ajustou, por exemplo, o teu stop, principalmente que, lembrando, quem trabalha principalmente com swing trade e position, é aconselhável, né, se trabalhar com stop. Eu não gosto de trabalhar sem stop nessas condições. Agora, se você está comprando para buy and hold, por exemplo, aí esquece, você não precisa de stop. Caiu, compra mais. Olhando para esse risco-retorno, tem um risco-retorno de 3 para 1, continua dentro do negócio. Porém, tem uma situação aqui que já me deixa um pouco preocupado, que é o quê? Olhando para o ABV, que normalmente ele identifica os volumes, vamos dizer assim, de compra e venda, qual naquele momento, o sentimento, né? Vamos colocar assim, dos investidores. O que eu tenho? Eu já tenho o ABV, ó, ele fez um topo aqui, né? Justamente nesse candle, e você vê que o ABV, apesar do papel estar se mantendo, né, ainda acima do topo anterior, ele veio perdendo no volume e vem fazendo o que na realidade? Olha só, que interessante. Olhando só o ABV aqui, ó, não sei se eu vou conseguir pegar ele por completo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para mim descer, para poder mostrar para vocês. O que eu tenho no ABV aqui, ó? Eu tenho o ABV no momento, apesar dele estar respeitando a média móvel de 20, bem acima ainda, né? Eu tenho o ABV no momento fazendo, ó, aqui um canal com topos e fundos descendentes aqui. Isso falando em curtíssimo prazo, tá, gente? Então, o ABV aqui já me dá uma divergência para todos os efeitos. Existe uma divergência, vamos dizer assim, o papel puxando para cima e o ABV me mostrando baixa, por exemplo. Então,
é a hora, por exemplo, de repente quem entrou aqui ajustar o stop e pensar, né, vamos dizer, numa outra estratégia. Lembrando, gente, que isso aqui não é recomendação de compra e venda, é a minha visão sobre o papel, tá? A minha análise que eu estou fazendo, baseado nas informações que eu tenho no gráfico. O gráfico pode errar? Pode. Pode ele, por exemplo, na segunda-feira explodir e parar num 1,68 ou até mais? Pode. Né? O mercado, como nós sabemos, ele é soberano, é ele que decide para onde vai. Vamos supor que na segunda-feira aparece uma outra notícia muito boa aí, o Ibov já estourou os 115 mil pontos, vamos dizer assim, estoura e vai até os 118, né? Ou, sabe-se lá, como eu disse, é uma coisa que a gente não consegue prever com 100%. A gente tenta prever, baseado nos indicadores técnicos e gráficos, nesse caso, o movimento para identificar uma saída de um papel ou uma nova entrada num papel, por exemplo, ou, vamos dizer assim, uma realização de lucro em uma determinada posição. Essa é a ideia. Eu vou pegar um outro indicador que eu gosto de utilizar, com um outro gráfico, apenas o gráfico de linha. E esse gráfico de linha ele me dá algumas informações bem interessantes. Um dos motivos pelo qual eu gosto de utilizar esse gráfico, apesar de parecer um gráfico extremamente simples, é que a simplicidade dele às vezes nos ajuda a identificar ou a confirmar algumas informações que nós vimos anteriormente. Então, o que nós conseguimos confirmar aqui no gráfico de linha? Bom, primeiro, conseguimos confirmar a LTA, que ainda continua sendo mantida. Ou seja, ele não perdeu o fundo da LTA, então para todo efeito, como eu falei, quem está dentro, ok. Porém, ele já me mostra também aquela divergência de topos e fundos descendentes apresentadas pelo ABV. E que para todos os efeitos está sendo confirmada com o indicador que é o momento, na qual você vê que no momento o que acontece? Ele fez aquele topo, acompanhou o movimento e agora ele vem apontando para baixo. Então, se por exemplo eu estivesse posicionado esse papel, vindo aqui desde baixo, eu ajustaria, por exemplo, meu stop na mínima da LTA e deixava rolar. Por quê? Meu alvo ainda continua sendo, aqui já dá até para ajustar melhor o alvo, ó, seria, por exemplo, no mínimo, o rompimento desses R$1,65 lá de junho. O papel, para todos os efeitos, ele já está numa região importante, que foi aqui quando ele perdeu esses R$1,46 na realidade, proporcionou toda a baixa, na qual trouxe ele até esse valor de R$1, próximo a R$1, por exemplo, a R$1 na realidade, né? Então é uma resistência importante. Se ele romper essa resistência, a probabilidade de ele conseguir chegar até R$1,65 é bem grande. Porém, no momento, a informação que nós temos pelos indicadores é que, no momento, né, pelo menos por enquanto, não há tendência de rompimento desse valor de 1,46. Bom, então o que eu tinha para falar sobre os papéis da Tecnos TSN3 é isso. E mais uma vez, se esse vídeo te ajudou ou acrescentou algo ao teu conhecimento, inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações e, é claro, deixe o seu like e compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, não custa nada, é apenas um clique.
como também, se você não gostou, pode deixar o seu dislike, não tem problema, porém comente para que eu possa estar melhorando cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos. E mais uma vez, um muito obrigado a todos e bons investimentos.